Glória a Deus. Que o Senhor possa entrar com saúde, né? Na vida dos meus irmãos. Aleluia. Não sabemos agora, mas Deus sabe todas as coisas, né? Que Deus possa Glória a honrar Deus. e o nome do Senhor possa ser glorificado. Às vezes Deus permite a prova, né? Para lá na frente a gente contar a bênção. Glória a Deus. Ficamos de pé aqueles que podem, vamos pegar sua Aleluia. Bíblia e abre no livro de São Lucas, capítulo de número 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Estou grato a Deus porque Aleluia, até Deus. aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele é fiel, Aleluia. porque toda honra, toda glória é para Ele. Glória a Deus. Lucas, capítulo de primeiro. número 1. Aleluia. Glória a Deus. Algum texto aí, irmãos, da minha Bíblia que era um pouco diferente, mas são as mesmas palavras, tá bom? Aleluia, Deus. Diz assim: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aquele que desde o princípio, já fala de Deus, Glória a Deus. foram testemunhas oculares e servo da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Amém? Glória a Pode se Deus. sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia, Aleluia, glória a Deus, Jesus. glória a Jesus. Irmãos, lendo esse texto aqui, esta mensagem ela chamou muito a minha atenção, porque ela fala muito sobre a história das pessoas que vieram antes de nós, que foram usados por Deus para ser canal de bênção na vida dos ouvintes. Glória a Jesus. Lucas falou bem assim: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Antigamente, os profetas de Deus que eram usados por Deus para transmitir o recado ao povo, eles escreveram o relato daquilo que eles estavam passando e daquilo que Deus fazia por intermédio dele. No versículo de número 2, ele diz assim: e usaram os relatos que foram transmitidos por aqueles que desde o começo foram testemunhas oculares e servo da palavra. Muitos contaram o testemunho do que Deus fez e do que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia, Que Deus. bênção. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que a nossa irmã vai contar o testemunho daquele que Deus vai fazer na vida dela e de toda a sua família. Que beleza. Aleluia, Deus. Glória Só a que o Deus. versículo de número 3 chama muito minha atenção. Que quando Lucas, ele pega uma das cartas do apóstolo São Paulo, ele diz assim, olha só no versículo 3. Depois de investigar tudo detalhadamente, irmãos, Lucas trabalhou até que investigador, investigando para ver se os fatos eram reais. Aleluia. Lucas trabalhou de investigador, era teólogo e também médico. E nós sabemos que investigação é você trazendo, aleluia, aquilo que o povo quer saber. Ou seja, ele investigou a respeito da história, para ver se a história é real. Nós sabemos que todo o serviço do investigador é trazer à tona daquilo que está escondido. Que é isso? Verdade, Deus. E a Bíblia diz que ele era teólogo. Teólogo para acreditar em Deus, irmãos, é difícil. Ele acredita no macaco, mas não acredita em Deus. Desse Meu jeito. Deus. E para completar, o teólogo diz que, ou cientista que é a mesma coisa, ele diz que eu e você veio da linhagem do... Na carta. Tá amarrado. Tá queimado. Tem alguns homens que parecem um pouco, mas não são não de lá não, hein, irmão? Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece no sentido assim, aleluia, que às vezes é peludo, né? Peludo, mas nós não vimos no macaco não, irmãos. Aleluia. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Olha isso aí. Aleluia, Deus. Eu creio. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Lucas também era médico. Aleluia. Irmãos, o médico acredita na medicina.
mas não acredita em Deus, não. Ele acredita que as mãos dele podem fazer, mas não acredita que Deus pode fazer. O médico, para acreditar em Deus, era um pouco complicado. A Bíblia diz, irmãos, de um homem romano por nome Teófilo. Teófilo é um nome de guerra. O nome dele, a história aqui não conta a mesma história como é que é o nome deste homem. Eu só sei da história que ele também foi bispo da igreja de Antioquia. Isso aí eu sei, porque eu leio a Bíblia. Esse Teófilo aqui, irmãos, quando fala Teó, no grego quer dizer Deus. Quando fala Filó, quer dizer amigo, ou seja, amigo de Deus. Ou seja, aquele que ouve a palavra é amigo de Deus. E amigo de Deus é para adorar ele. Aleluia! Nós somos amigos de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que Lucas, ele era amigo também de Paulo. Nós sabemos que o apóstolo São Paulo é um homem, além de ser teólogo, ele era fariseu. E para uma pessoa ser fariseu, tinha que estudar demais da conta. Tinha que estudar muito. Porque um fariseu é um cargo muito importante no tempo dos Antigos Testamentos. O fariseu, para uma pessoa ser fariseu, ele faz faculdade. E depois de faculdade, estuda mais um pouquinho para ser fariseu. Para ser fariseu, irmãos, é uma pessoa muito dotada na lei e respeitada pela sociedade. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele estudou numa faculdade, a qual o professor chamava Gamaliel. E para completar, irmão, nessa faculdade, Lucas também estudou junto com Paulo. Eles eram amigos, irmãos, amigo de estudo e amigo também popular. A Bíblia diz, irmãos, que o Lucas, quando ele ouvia Paulo pregar, ele sentia algo estranho no seu corpo. Porque quando ele ouvia Paulo pregar, ele sentia a presença do Espírito Santo. E trazia-lhe conforto ao coração de Lucas, a ponto de Lucas seguir Paulo em alguma de suas viagens. A Bíblia diz, irmão, que quando Paulo viajava, Paulo fazia um convite para Lucas. E Lucas tinha prazer de ouvir Paulo. Por quê? Porque eles eram amigos. E ele respeitava muito a crença de Paulo. Quando Paulo ministrava a unção do Espírito Santo, entrava no coração de Lucas, e Lucas sentia a presença de Deus. Mas porém, Lucas até então não tinha aceitado Jesus como único e suficiente Salvador. Notamos a igreja que Lucas começou a seguir Paulo em uma das suas viagens, e quando Paulo começava a ministrar, ele pensava no seu interior: eu estou ouvindo a palavra, sinto a presença dele, mas para mim poder aceitar ele, eu tenho que ver com meus próprios olhos um milagre da parte de Deus. Porque se eu ver um milagre da parte de Deus, eu vou aceitar esse Jesus que Paulo prega. E era só isso que Jesus queria escutar da parte do médico Lucas. O médico Lucas, irmão, além de ser um doutor da lei, era um homem, aleluia, que não andava em qualquer lugar. Era um homem tão importante. E quando ele chegava em algum lugar, o povo olhava para ele, porque ele chegava já com uma mochila, né? Chegava com a maletinha, com a maletinha, o povo olhava para ele e dizia: rapaz, lá vem um doutor da lei. Mandaram o doutor da lei, não era um doutor porque ele era médico. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo número 20, versículo número 7 em diante, que Paulo, sabendo, pressentindo que ia morrer, Paulo sobe no templo para poder orar a Deus, para poder falar no Senhor. E esse templo tinha por nome sinagoga. O que é sinagoga? Casa de oração. E a Bíblia diz que essa sinagoga tinha pavimento, ou seja, primeiro andar, segundo andar e terceiro andar lá em cima. E o povo era tão pentecostal que o povo não fazia o culto no primeiro andar, não. O povo fazia o culto lá no terceiro andar, lá em cima, para ficar bem pertinho de Jeová. Eita glória! A Bíblia diz, irmãos, que lá em cima, na sinagoga, havia muitas luzes, onde Paulo estava pregando, e ali tinha muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus por intermédio de Paulo. Lucas, seguindo Paulo nas suas missões, Lucas vai lá, e quando Lucas entra na igreja, Lucas senta no primeiro assento. Está Lucas sentado no primeiro assento, há muitas luzes, há muita gente, há multidão, e Paulo começa a ministrar. Paulo, sabendo que ia morrer, a Bíblia diz que Paulo prolongou seu discurso, pregou por horas e por horas. Vamos imaginar que Paulo começou a pregar 9 horas da manhã, e já era meio-dia, e Paulo ainda pregando a palavra de Deus. Deu 6 horas da tarde, e Paulo ainda pregando a palavra de Deus. Vamos imaginar, o homem tinha muita Bíblia, o homem tinha muito unção, tinha muito conhecimento. A Bíblia diz, irmãos, que lá perto, aonde estava lá a sinagoga, havia um homem por nome Eutico. Este Eutico, irmãos, ali que tem por tradução afortunado, ele morava ali também na Etiópia. A Bíblia diz que este Eutico estava no culto, só que Eutico era aquele crente meio rebelde, aquele crente que via para o culto, mas não prestava atenção em nada.
palavra do Senhor Jeová, que vem levantamento para adorar nesta noite. Aleluia. Lá está Eutico sentado na janela. A Bíblia diz que Paulo pregava. O discurso foi tão prolongado que Eutico dormiu na janela. Vamos imaginar um grande barulho e Eutico dormindo, irmãos. Aleluia. Isso acontece no meio do povo de Deus. Havia um barulhão, uma caixa alta, o povo batendo bateria, o povo tocando, alguém cantando no playback e a pessoa ainda está dormindo no banco. Misericórdia. A Bíblia diz que Eutico estava dormindo na janela. Irmãos, ele não suportou, foi tomado por uma dimensão tão grande que ele estava no culto, mas a dimensão não estava no culto. Ele dormiu e quando ele dorme lá de cima, ele cai. E quando ele cai lá de cima para baixo, terceiro andar. Irmãos, é impossível a pessoa cair no terceiro andar e ficar vivo. A Bíblia diz que quando ele cai no chão, houve um alvoroço no meio do povo. O primeiro alvoroço aconteceu o seguinte: o povo começou a questionar a respeito da palavra que foi prolongada. O povo começou a criticar dizendo que por causa de Paulo o rapaz morreu. O povo começou a criticar dizendo: Paulo, é culpa tua, foi por isso que aconteceu esse homicídio aqui agora. Todo mundo correu lá para fora. De repente, aleluia, o povo grita: tem um médico aqui para examinar esse homem aqui. De repente o Lucas grita: eu sou médico, chama Lucas. Lucas vai lá para examinar Eutico. Quando o Lucas vai examinar Eutico, Lucas olha para a mão e diz: Paulo, ó, não tem mais pulso de vida, não tem mais pulso, não tem respiração, o coração parou de bater, ele faleceu, morreu. Paulo olha para onde diz: Lucas, preocupa não, porque o espírito de vida ainda está nele. Quando Paulo falou isso, o doutor Lucas, que acredita na medicina, olha para Paulo e diz: rapaz, não tem como não, moço. A medicina não engana não, rapaz, o cara está morto. Acabei de examinar o cara aqui agora. Paulo olha de novo, Paulo fala: Lucas, este homem não está morto, porque o espírito de vida ainda está nele. Aleluia. Lucas levanta e diz: o cara só pode estar ficando doido. Eu examinei, a medicina não era. A medicina diz que ele morreu, não tem jeito mais, perdeu o fôlego de vida. De repente Paulo olha para ele e diz: Eutico, em nome de Jesus Cristo, levanta agora e anda. Aquilo que era impossível para o homem voltou a viver e começou a tossir e começou a andar no meio do povo. Agora vamos imaginar, irmãos, o defunto andando no meio do povo. Aleluia, muita gente saiu correndo assustado, porque milagre é para se assustar mesmo. Então prepara, porque se você crer, a partir de hoje o milagre vai entrar na tua casa, vai entrar no seu lar, vai entrar na sua empresa. Aleluia, Deus vai mostrar para nós que o milagre só Ele pode fazer. Aleluia, Deus, eu creio. Quando Lucas viu o defunto respirar e andar no meio da população, Lucas, irmãos, o psicológico dele ficou um pouco perturbado. Ele cai no chão e fala: Paulo, o que eu faço? Paulo falou: se tu crê, é só levantar a mão e aceitar ele. A Bíblia diz que Lucas, o doutor Lucas, naquele momento, começou a trajetória na vida de Lucas. E para completar, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Lucas nunca andou com Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus, não. Lucas foi discípulo de Paulo. A Bíblia diz que Lucas escreveu o livro de Lucas. O livro foi tão grande que não dava, não continha mais. Aí eu vamos escrever agora o livro de Atos dos Apóstolos. E começou a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Notamos que no capítulo 1 do livro de Lucas e o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele traz uma narração diretamente para Teófilo. Quem era Teófilo? Amigo de Lucas e amigo de Paulo também. Teófilo era um cidadão oficial de Roma, um camarada mesmo, tinha um coração bom, mas ele via a lei de Roma. Quando ele ouve a palavra de Deus por intermédio de Lucas, através de uma carta solicitada a ele, ele lê, e aquela carta convence meus Teófilo que Jesus é o Senhor. Ele se levanta para adorar. Anos se passaram, de repente Lucas vai lá na Antioquia. Quando chega na Antioquia, ele encontra Teófilo, bispo Teófilo, da igreja de Antioquia. Eita, glória de Deus! Onde Deus quer operar, ninguém pode impedir. O que eu quero te dizer nessa noite, que o milagre aconteceu lá naquele dia, vai acontecer na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Só que crê, levanta a mão para Aleluia, Deus, eu creio. meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é Senhor e Ele vela para cumprir as suas palavra ou promessas. Aleluia. Aleluia. Quem já ouviu a voz de Deus aí? Aleluia,
quem sente que a voz de Deus é conhecida? Levanta a mão. Aleluia, Jesus. A voz de Deus ela é conhecida. Glória a Deus. Quando Deus fala no nosso coração, nossa alma se alegra. Aleluia. Quando Deus fala no nosso coração, mesmo que seja puxando na nossa orelha, irmãos, a nossa alma se alegra, porque Jesus sempre corrige aquele que Ele ama. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor chama a tua atenção nesta noite. O nosso Deus é Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que operou lá no passado, Velho Testamento. Ele é o Deus que operou no tempo de hoje, Novo Testamento. E Ele é o Deus que prevê o seu futuro, que eternamente. Que é isso, levantando para Belém. Sua Deus pertence. Então está na mão de Deus, fique em paz, descansa o teu coração, fica na bênção. Deus está no controle de tudo. E quando Deus está no controle, seja feita a vontade dele, não a nossa vontade. Fica no olho, a obra de Deus. E operando ele, quem? Quem crê nisso aí? Eu creio. Aleluia, olha como é que Deus é lindo. Lucas ia para o culto. Lucas ouvia a palavra e a palavra preenchia o coração de Lucas. Ele estava cansado, fatigado, estressado, e a palavra trazia conforto no coração dele. E ele fez um voto e Jesus ouve todo voto. Aleluia, Quem Deus. crê agora a Deus aí? Aleluia. Eu preciso ver só o milagre. Glória a Deus. Ele já fala de Jesus para mim, já conheço Jesus porque eu leio, eu estou lendo, eu sei conheço Jesus pela leitura. Agora eu quero ter uma experiência viva com Ele. Aí Jesus preparou tudo, irmão, cenário, tudo direitinho, tudo bonitinho. Eu escutava na janela lá porque Deus permitiu para o milagre acontecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem coisa em nossas vidas que nós perguntamos, Senhor, por quê? Porque diz, porque daqui não questione. Não cai uma folha de uma árvore se do alto não for permitido. Se Deus está permitindo, Ele sabe todas as coisas. Ele não vai te dar uma luta a qual você não possa suportar. Se está doendo é porque Ele sabe que você é forte e vai suportar esta barreira. E depois desta dor, prepara para sorrir, prepara para se alegrar. Porque o banquete não vai preparar, porque vai ser muito grande. O que Deus vai fazer na tua vida, quem acredita nisso vai para adorar. Ei, Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de toda a situação. E vai mostrar para mim, para você, que Ele é Deus. Aleluia. E Lucas, ouvindo a palavra, vendo o milagre, ele converte. E quando ele converte, ninguém para o homem. Glória a Deus. Aonde ele era chamado para poder examinar alguém, primeiramente ele falava de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele colocava as mãos, o povo era curado. Olha só. Tem coisas, irmãos, que às vezes Deus não quer curar. Tem coisas que Deus permite passar pela mão do homem, viu? Tem coisas que Deus permite, irmão. Pessoas começam a questionar, Senhor, por que está passando pela mão do homem? Deus sabe de todas as coisas. Ei, até a profissão foi Deus que deu. Aleluia. É verdade, Jesus. Crê nisso aí? Tem coisa que tem que passar mesmo, para a glória de Deus. E o nome dele ser glorificado. Que crê nisso aí? Aleluia, glória a Deus, porque Ele é Deus e operando Ele. Quem veja. Depois de um tempo, como foi enforcado, irmão, em Oliveira. Começou o ministério com 40 anos de idade e morreu com 84 anos na Grécia. Mas para completar, ele morreu, mas ninguém arrancou Jesus do coração dele. Eita, Jesus! Aleluia! Que seja feita a vontade de Papai do céu. Aleluia, Jesus. A irmãzinha passou muito na casa dela, no lado dela, falou, Jesus, eu perco para Deus, para o diabo não. Aleluia, Deus. O diabo é usado para ele, eu não perco não. Mas Jesus, se ele quiser levar, que ele leva. Mas o diabo não. Aleluia, Deus. Agora Deus aí. Glória a Deus. Quem concorda com isso aí? Aleluia, Jesus. Esse negócio do diabo levar, está amarrado, irmão. Tá queimado, em nome de Jesus. Amarrado, em nome de Jesus Cristo. A vontade de Deus ir lá como ele quer, da forma que ele. Ô, glória. Aleluia, Deus. E operando ele. Quem veja. Aí Lucas aqui, eita camarada. Aí ele começa a escrever aqui, ó, introdução. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Todo acontecimento só escreveu porque se cumpriram. Porque se não se cumprisse, ele não escreveria. Foi por isso que eu falei assim, até que investigador, eu trabalhei para investigar para ver se aqui é verídico mesmo. Eu trabalhei de investigador para saber se isso é verdade. Aí eu perguntei, mas como ele trabalhou de investigador? Mas como? Onde Paulo e ele trabalham de investigador acompanhando Paulo. Observar. Eu vou olhar.
Eu vou elaborar tudo que acontecer, eu vou elaborar. Eu vou escrever tudo aqui no caderninho. Para quando, aleluia, tiver oportunidade, eu vou publicar. É para Jesus Santo. Olha aí, irmãos. Aleluia. Aí ele escreve um livro com o nome dele. Eu vou escrever no meu nome, o meu usado demais. Eu vou escrever com o meu nome, Lucas. Introdução. O que eu estou escrevendo agora é algo que eu vi com meus próprios olhos acontecendo. Nada é calochou na minha cabeça, eu vi acontecer. Por causa disso, eu trabalhei até de investigador. Glória a Deus. Faz glória a Deus aí. Faz glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia, coisa de Deus, irmãos. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Então alegre teu coração, fique em paz. Fique em paz, Deus está no controle e Ele vai te honrar segundo a vontade dEle. Aleluia, glória a Deus. E Teófilo, o homem foi convertido através da carta que ele leu, irmãos. Meu Deus. O médico escreveu isso aqui. O médico não vai mentir, é realidade mesmo, hein? O que esse homem passou, que tudo é realidade. Aleluia. Glória a Deus e glória a Jesus. Mas logo, logo vamos descobrir como é que é o nome deste homem, porque é nome de guerra. Tem outro nome de guerra. Amém, Jesus? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. É nome de guerra. O homem era oficial. Ele comandava turma. Oficial de Roma. O homem era importante. E recebeu uma carta de um médico. E quando ele começa a ler, ele começa a sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Quem sentiu a presença dele? Aleluia, Deus. Quem está sentindo ele falar com você? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele não perdeu o controle. Aleluia, eu creio, É Jesus. engraçado que Deus, Ele age do jeito dele. Não é do jeito nosso, não. Às vezes nós queremos, batendo, queremos. Tem pessoas que é tão fraco na fé que acaba desistindo, porque ele quer uma coisa e Deus quer outra para a vida dele. Eu quero, e Deus sabendo que se dá para ele, vai sofrer, vai passar luta, vai passar um momento difícil, vai desviar. Aí o Senhor diz assim, não, eu vou te dar aquilo que é bom para a sua vida. Aleluia, Deus. É saúde, glória a Deus. Aleluia. É salvação, glória a Deus. Glória a É Deus. emprego, glória a Deus. É honra, glória a Deus. Aleluia, Você vai Deus. para glorificar. Aleluia. Ele é Deus. Verdade, Ele Senhor. para cumprir aquilo que Ele falou. Glória a Deus. Alegre teu coração. Tem bênção de Deus vindo. Aleluia, Jesus. Deus é Levanta para fiel. adorar. Aleluia, Jesus. T-O. Grego. Deus. Ló. Amigo. Glória a Deus. Amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Um homem que saiu do meio da sua parentela com um destino que nem ele sabia onde ia. Deus chamou ele de amigo também, né? Abraão, eita glória. Quando um homem ficou enfermo, porque sua família ficou preocupada demais. A sua família compõe de 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. A Marta e Maria chamam o oficial e diz, vá atrás de Jesus. Ele é um amigo de Jesus. Fala para ele, para o amigo de Lázaro, que Lázaro está enfermo. Agora Deus vai ver. Glória a Deus. Jesus é seu amigo. Aleluia, Deus. É o único que você conta o segredinho e ele não conta para ninguém. Aleluia, É o Jesus. único. É o único que quando você está no meio da provação, é o único que nunca vai deixar você sozinho. Glória a Deus. É o único que não vai deixar o barco afundar, é Jesus. Às vezes aquele que você acha que é tão amigo que você conta os problemas, no meio da crise, ele é o primeiro a te deixar sozinho. Te afasta de você, fala mal de você, critica, e se for possível, irmãos, ele pega até uma cor para poder te agredir. Desse jeito. Mas Jesus é lindo, irmãos. Aleluia, Mesmo a gente com Deus. raiva, Senhor, eu quero, Senhor, o Senhor de novo, eu te amo. Não é isso? Deus, Ele é bom. Aleluia, Ele Deus. é fiel. O que crê nisso aí? Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Notamos, irmãos, que em 1 Coríntios, capítulo número 13, fala sobre o amor. O amor tudo perdoa, o amor não sofre. Aí eu fico pensando assim, por que Paulo falou que o amor não sofre? É engraçado, hein? Acho que Paulo errou nisso, né, irmão? Porque o amor traz dor. Após quando? Eu amo meu filho, mas quando meu filho às vezes faz uma coisa que eu não gosto, aí, meu Deus. É verdade, desse jeito. Ai, Jesus, mas dói. Não é verdade, não é? Verdade, O Deus. maridão tá na besta, de repente ele faz uma coisa que você não gosta e você, ai meu Deus! Aí você ama ele.
Dói ou não dói? É nessa parte que eu fico questionando. Eu falo assim, o Paulo falou uma coisa engraçada, né? Aí depois descobri que o apóstolo Paulo não era quem trazia a doutrina. Ele chegava nas igrejas, tinha a doutrina determinada pela liderança. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Questionando a Bíblia, mas é um pouco complicada a Bíblia. É um pouco difícil de interpretação. Eu me recordo uma vez que uma pessoa falou assim, rapaz, essa mulher que corta o cabelo, quando eu tinha uma visão, quando eu cheguei no inferno, tinha uma gavetinha no inferno. Quando eu puxava a gavetinha, estava um bocado de cabelinho na... Cara, mentiroso, danado, meu Deus. Foi no inferno da barra. Ele estava desviado. Estava desviado, depois que ganhou muito dinheiro, ele foi lá no programa dizer, irmão, estava mentindo para ganhar dinheiro do povo. Meu Deus do céu. A Bíblia diz de Coríntios, presta bem atenção. A Bíblia fala que as meretrizes tinham a cabeça raspada. E com vergonha de não se amostrar no meio do povo de Deus, foi-lhe colocado um véu no lugar do cabelo. Então pronto, resolveu o problema aí. Fica de pé, igreja.